A inconstância no trabalho é algo que me persegue há muito tempo. Existem momentos onde eu trabalho incansavelmente, sem ver a hora no relógio e me dedicando incansavelmente. Muita dedicação, muito trabalho duro, mas isso acaba não durando muito tempo. Passa-se alguns meses, eu realmente diminuo muito a quantidade de tempo que eu tô trabalhando em determinado projeto. E com a análise que eu comecei a fazer tem pouco tempo, com um Web Tracker, eu comecei a notar algumas das coisas que eu acabo pecando muito e que me fazem, na verdade, eu ter uma inconstância gigantesca no meu trabalho e na minha vida em geral. E nesse vídeo eu vou trocar uma ideia com vocês, falar um pouco sobre isso e como o Web Tracker tem me ajudado a organizar um pouco a minha vida em geral. Primeiramente, o que é um Habit Tracker e por que isso é muito bom para você ter uma clareza muito maior sobre o seu dia, sobre como você tem tocado a sua vida. Vamos lá. Primeiramente, que isso na tradução é um gerenciador de tarefas, né? Um organizador de tarefas, um tracking de hábitos, né? Um traqueamento de hábitos. Mas, de forma resumida, é isso aqui, ó, cara. Você conseguir colocar e anotar tudo que você tem feito nos dias. Eu acredito que vocês não estejam conseguindo ver bem, mas basicamente eu coloquei várias coisas que são muito importantes para mim e caso você queira fazer você precisa colocar coisas que são importantes para você e não necessariamente o que eu coloquei aqui. Então, o que você vai fazer é basicamente colocar a data, né? No caso aqui o mês de julho, eu coloquei. Aqui você pode ver que ele tá separado por dias, então tem 25 dias aqui e o resto do mês na outra página. Aqui do lado eu coloquei várias das coisas que eu quero fazer diariamente, então coloquei criação, treino, edição de vídeos, por exemplo, a meditação, coloquei a leitura diária, que eu acho importantíssimo, coloquei a alimentação, escrita e várias outras coisas. E quando você consegue completar uma dessas coisas no seu dia, você marca um X. É bem simples, ó, tá vendo aí? Tá com vários X em várias coisas que eu fiz. E aqui no canto também é muito importante essa parte aqui do sono, onde eu tô com a mão aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma parte aqui, ó, que é o sono, onde eu coloquei de 3 a 10 horas de sono diária, então todo dia eu venho e anoto a quantidade de sono, quantidade de horas que eu consegui dormir nesse dia e como que isso pode impactar o meu dia. Consigo ter uma análise muito maior dessas coisas e isso por si só é muito bom. Aqui do lado também, um pouco embaixo, na parte inferior, né, do mês, eu coloquei vários dias e frases e coisas que eu fiz nesse dia, que eu considero importante, por exemplo, conhecer uma pessoa nova, fazer um novo hábito, conhecer um novo local, uma nova comida, enfim, você colocar o que você considera que foi importante nesse dia. E eu coloquei aqui várias coisas. Hoje é o dia 9, já faz mais de uma semana que eu tô fazendo o Habit Tracker e isso tem me ajudado imensamente a ter muito mais clareza sobre determinadas coisas. E nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco do que eu consegui entender com apenas uma semana fazendo isso aqui. Vamos nessa. Primeira coisa que eu percebi com um pouco mais de uma semana usando o Habit Tracker é basicamente a falta de constância. Eu tenho uma inconstância gigantesca no trabalho, como eu falei no começo desse vídeo. O trabalho é algo que eu realmente levo muito a sério por um grande período e depois por algum motivo eu vou começando a trabalhar menos, sabe? Eu levo um pouco menos a sério as coisas que eu estou fazendo e eu não sei se é por falta de paixão por o que eu tô fazendo, falta de curiosidade ou realmente por satisfação fazendo aquilo. Eu realmente ainda não consegui identificar isso, mas uma coisa eu consegui identificar que é a falta de constância no trabalho, cara. Eu realmente não tenho constância nenhuma. Existem dias que eu trabalho muito, existem dias que eu não trabalho e meses também. Então isso é uma coisa que eu realmente tenho que melhorar muito, até porque não é sempre que a gente vai fazer o que a gente quer e mesmo assim a gente precisa continuar fazendo para se manter em pé. Outra coisa junto da inconstância a falta de foco. Sério, eu realmente não sou uma pessoa muito focada. Eu começo uma coisa e paro, eu faço um vídeo e não posto. Algumas vezes eu tô no meio de uma edição de um vídeo que eu produzi completamente e eu falo, não tá tão legal. E isso por si só é algo que me atrapalha muito. Inclusive eu li num livro, há pouco tempo atrás, o Roube como um Artista. Existe uma parte desse livro que ele fala que você precisa ser chato para conseguir terminar um trabalho. E isso é muito verdade. Existem momentos que você tá muito empolgado fazendo determinada coisa e depois de um certo tempo você para analisar o que você tá fazendo e você pensa, isso aqui nem tá tão legal. Eu acho que é melhor eu nem postar esse vídeo, ou melhor
eu nem fazer esse projeto. Quando na verdade, mano, você realmente tem que ser chato. Ir até o final, mesmo que esteja entediante ou que esteja ruim, caso você esteja considerando isso. Mesmo assim, você deve fazer isso. Vai lá, posta o vídeo, faz o que você deve fazer. Seja chato. E eu sinto que existe uma falta de foco gigantesca pra mim nessa parte. Rotina. Isso aqui, cara, eu vou ser sinceríssimo com vocês, falta bastante. Eu sinto que eu durmo em horários diferentes e eu não considero muito importante uma rotina. Ou pelo menos nunca considerei importante. Só que é extremamente importante você ter uma rotina. Os horários que você faz cada coisa, você ter o horário para se alimentar, ter o horário para fazer sua academia. Inclusive, um detalhe, eu tô fazendo academia nos mesmos horários todos os dias nessa semana. Tenho feito muito bem, isso tem me ajudado muito a primeiro dormir melhor, a segundo ter uma rotina física e alimentação também. Mas ainda assim eu acredito que falta, o que eu peco mesmo é com a rotina de trabalho, sabe? É eu acordar e falar, ó, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Tenho que trabalhar, tenho que editar tal vídeo, tenho que fazer isso. Só que, como eu não tenho essa rotina de trabalho, eu acabo me perdendo muito e falo, cara, o que eu vou fazer agora? E eu não sei. Então, por esse motivo, eu sinto que a falta de rotina é algo que peca muito. Inclusive, eu cheguei a fazer mês passado uma lista do que eu poderia fazer aqui como rotina, né? Não de trabalho, mas sim de dia, né? Uma rotina diária. Enfim, aqui eu coloquei pra acordar às 7 horas da manhã. Eu vou deixar aí pra vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá aí. É uma coisa muito importante. Eu coloquei aqui também algumas coisas que eu considero que não podem faltar na minha rotina, que é espaço pra hobbies, né? De vez em quando, não todos os dias. Interesses genuínos, por exemplo, por determinados assuntos, que isso com certeza é crucial. Mas essa rotina também eu coloquei que é moldável. Leituras e estudos, né? E a escrita que não podem faltar de forma alguma dentro da minha rotina, e eu considero isso extremamente importante. Considero também você que está assistindo isso a colocar, né, algumas coisas que são extremamente importantes para você, mesmo que seja 10, 15 minutos. Isso vai fazer uma diferença gigantesca no teu mês. Organização também é uma coisa que falta muito, e eu sinto que na verdade isso é o que eu mais peco. E eu não digo a organização da minha casa, por exemplo, mas sim a organização geral do meu ambiente de trabalho e da forma com que eu trabalho. Literalmente, eu sentar a bunda na cadeira e falar, ó, eu vou abrir a edição de vídeo, vou editar tal coisa, vou fazer thumbnail da live, vou fazer live, eu vou fazer isso. Não existe isso. Eu basicamente tiro da minha cabeça como que eu vou trabalhar nesse dia. Ah, pô, verdade, eu tenho que fazer tal coisa. Só que algumas vezes, quase sempre, eu esqueço alguma coisa. Porque é óbvio, a nosso cérebro, ele tende a esquecer determinadas coisas. Por isso que é sempre importante, se você tiver uma ideia, se você tiver algo que você considera importante, você pegar o celular e colocar no teu celular. Porque você vai esquecer. Inevitavelmente você vai esquecer. Então, coloca no celular, marca no caderno, ó, hoje eu tenho que resolver tal coisa. Ponto. Faça isso porque é muito, muito importante para você realmente ter uma organização maior da sua vida e se sentir um pouco mais leve, porque você deixar isso na tua cabeça vai ocupar espaço na tua cabeça e isso dá dor de cabeça, dá estresse e realmente muita coisa ruim. Não faça isso, organize a sua vida. E eu falo esse vídeo pra mim mesmo também, tá? Falta de organização. Tudo isso com pouco mais de uma semana com o Web Tracker. E olha, vou ser sincero, isso realmente tem iluminado assim um pouco a minha vida, tem dado mais clareza sobre o que eu tenho feito e muito mais vivacidade, por assim eu poderia dizer. Enfim, deixa o like, se inscreve, comenta aí, faça seu Web Tracker. Se vocês quiserem eu posso até trazer um vídeo explicando como que você consegue fazer o seu, e fé.